Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Semaninha de Dia dos Pais, hein? Como que tá aí as comemorações? Como que vocês já estão se preparando? E hoje, né, trouxemos aqui como nossa convidada a Giovana. Tudo bom, Olá, Tati, tudo Giovana? bem? Obrigada por me convidar, estou muito feliz de estar aqui hoje. E nós vamos trazer um assunto que tem tudo a ver com esse domingo, né? Com essa energia que está no ar aí de Dia dos Pais. Vamos falar sobre a constelação familiar na presença do pai. Quem é o pai na constelação? Qual a importância dele, né? Como que funciona essa energia do pai ali no nosso sistema? Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Giovana, né? Quem é a Giovana? Com que ela trabalha? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Giovana Greg, eu sou analista e consteladora sistêmica, sou formada pelo IBRAX. O IBRAX é um instituto brasileiro aqui de constelação sistêmica, né, do Brasil, um dos principais. E quem foi meu mentor foi o Fernando Freitas. Fernando Freitas, muito conhecido aqui nessa parte de constelação, nesse assunto. Ele estudou diretamente com o Bert Hellinger, então foi um prazerzão, assim, né? Ter aula com ele e tudo mais. Direto da fonte. Direto da fonte. Então, também sou psicanalista, né? E hoje eu atuo mais com constelação mesmo, mas também a psicanálise está super presente e um assunto é muito ligado ao outro também, né? Existem temas que a gente estuda separado, mas na hora de você atuar não tem como Exatamente, separando. vários, né, que a gente vai pegando e vai ajustando. Por que a constelação, Giovana? O que te chamou a atenção ali? Nossa, para mim foi assim, eu estudava psicanálise, sempre gostei, é uma paixão minha, essa questão do autoconhecimento e tudo, mas eu nunca tinha levado pro lado profissional. Tanto é que eu fiz outras coisas, várias outras coisas, né? E aí comecei a pensar, falei, nossa, algo me chamava para esse lado. Comecei com a psicanálise e tudo, mas mesmo com a psicanálise, tinha alguma coisa que parecia que faltava, sabe? Eu pensava, gente, mas será que demora tanto assim mesmo para a gente chegar na raiz das questões, sabe? E aí eu já tinha participado de várias constelações, né? Assim, participado como representante e tudo, já tinha feito constelação pessoal mesmo. E aí eu fiquei sabendo, sempre acompanhei o Fernando, e fiquei sabendo que ele ia abrir uma nova turma. E aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer. E entrei, só que eu entrei meio pro pessoal, sabe? E aí eu acabei que no final do curso eu falei, não, gente, eu preciso atender com isso também. Então foi assim, uma busca pessoal que acabou indo pro profissional também. Hoje eu me alinho demais com isso. E eu acho que era realmente a chavinha que faltava para esse atendimento meu e tudo mais. Então, foi mais ou menos por esse caminho. Eu acho que a parte das terapias, bem, não são todos, né? Mas a grande maioria das pessoas a gente acaba buscando primeiro pra gente, né? Ah, eu acho. E tem uma frase que sempre falam, né? Uma máxima, assim, que você vai com o seu cliente até onde você foi com você. Então, é muito importante a gente sempre estar nessa busca, né? Porque eu sou uma, né, que dentro da questão terapêutica, eu falo assim, eu vejo uma técnica nova e falo assim, nossa, eu acho que isso tá faltando. Eu acho que isso que vai encaixar aqui. Ah, esse aqui vai encaixar ali. Ah, preciso de mais isso aqui. Nossa, esse livro aqui tem tudo a ver com o que eu tô precisando agora. É verdade. Com um determinado cliente que apareceu ali pra mim. É, porque cada pessoa tem uma necessidade, né? Então, quando você tem... É como se fosse uma caixinha de ferramentas, né? Você abre ali e fala, putz, esse aqui pra essa pessoa vai ser o ideal, assim. E a constelação se encaixa para a grande maioria, eu acredito. Então, eu já peguei clientes que trouxeram, né, queixas aí, mais questão mais física, né, na época que eu trabalhei com a acupuntura também, que eu falo assim, nossa, eu nunca ouvi falar dessa doença. É verdade. E aí a pessoa trouxe, eu falei assim, e agora? Não sei nem o que isso mexe. Aí você vai estudar, pesquisar ali. Eu falo que cada cliente é uma nova monografia que a gente cria. Totalmente, é muito verdade. Isso é verdade. Porque não tem como, você tem que estudar, você tem que ler. Por mais que, esse aqui tá veio com depressão, esse aqui também veio com depressão, mas é completamente diferente. Totalmente. Da onde que veio, como que é a família, como que é o jeito da pessoa lidar. O próprio sintoma, né? Não tem como, não tem como. Então, eu vejo muito desse jeito e pra mim é o que me chama muita atenção. É de não ser igual. De estar sempre tudo Exatamente. Muito diferente ali. Inclusive, o Fernando falava muito, né? Uma das coisas que chamou muito a atenção dele pra isso, ele é médico. E aí ele falava, gente, mas como assim?
Duas pessoas vêm com o mesmo problema, uma se cura e a outra pessoa falece ou tem complicações e tudo mais. E aí ele começou a entender que tinha alguma coisa por trás, sabe? Então é uma coisa meio subjetiva, que aí quando você vê não é tão subjetivo assim, mas cada pessoa pede, né, uma ferramenta ali. É muito legal isso. E para a gente começar, para o pessoal que não compreende muito ou tem alguma dúvida, o que é a constelação? Como que ela funciona? Tem muita gente que conhece como constelação familiar, constelação sistêmica, mas é a mesma dinâmica, né? Então, a constelação nada mais é do que você chegar na raiz de uma questão. Então, às vezes, você traz uma queixa, por exemplo, uma doença física, uma enxaqueca, qualquer questão familiar, então de relacionamento, de trabalho, dificuldade com dinheiro, pode ser qualquer coisa. Esses dias, por exemplo, faz um tempo já, eu atendi uma pessoa que queria ver a dificuldade dela de falar inglês. Então, assim, pode ser qualquer coisa. E aí, a constelação vai chegar no que tem por trás disso. Porque essas coisas que a gente desenvolve na vida, inconscientemente, é mais fácil do que a verdadeira raiz do problema, né? A sua verdadeira dor. Então, elas são sintomas para esconder essa dor. Só que, às vezes, se você fica muito no superficial, né? Então, eu tô com problema de relacionamento. E aí você desenvolve alguma técnica, sei lá, vou sair mais com meu marido, vou isso para melhorar a relação. É legal, mas não é a raiz da questão, né? Então, a constelação, a gente fala que é uma dinâmica 5x1, que é você traz aqui os seus sintomas, as suas questões, e a constelação chega aqui atrás, onde realmente vai te mostrar uma nova visão, né? Uma nova referência. Porque às vezes as pessoas ficam muito nos sintomas, né? Exatamente. Ela resolve sintomas, ela não resolve o problema. Exatamente. Aí ele some, volta, às vezes volta por outra via. Então, a constelação te mostra outra referência, né? Amplia sua consciência. E dentro, assim, da constelação, né? Teve algum caso que você pegou, assim, que você falou assim, nossa, esse tá difícil. Nossa, teve. Teve, e foi uma constelação presencial que eu fiz com pessoas, né? Porque geralmente eu trabalho com bonecos, mas eu faço alguns grupos também. E esse daí foi lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que eu fiz. E era um caso, assim, bem cabeludo. E com questões, assim, a filha da pessoa era a filha do pai dela. Então, assim, o avô era o pai da criança, né? Então, teve ali uma questão muito de abuso e tudo mais. Então, foi, assim, bem diferente do que eu estava acostumada, né? Até então, eu tinha pegado casos mais tranquilos, digamos assim. Nunca mas... E aí, quando ela apresentou isso para mim, sabe, assim, eu engoli meio seco. Falei, ai, meu Deus, calma aí, deixa eu me recompor aqui e levar isso pro saudável, né? Então, tem algumas questões aí que mexem com a gente também. Giovana, você falou que você trabalha mais com a questão dos bonecos, né? É. Como que funciona a questão dos bonecos? Porque a gente vê ali, né? Quem que mexe os bonecos? Vem um ser ali que fala para onde tem que ir. Então, na verdade, é tudo uma questão de energia, do que tá sentindo, do que não tá. A gente, como constelador, tem que prestar muita atenção nos sinais que o cliente dá, né? Então, a linguagem do corpo, como ele reage. E aí, nada mais é do que sensação, né? Muito mais. Então, como a pessoa, geralmente, né? Ela não sabe muito o que significa, ela não usa a razão, ela não usa o que ela acha que é certo ou errado. E aí, ela usa a verdade dela, né? Então, os bonecos, eles mostram isso. Muitas vezes o cliente vem e eu pergunto para ele, como você vê a relação do seu pai e da sua mãe? Eles estão ótimos, uma relação super legal e tudo mais. E aí, quando vai posicionar o pai e a mãe ali, eles estão totalmente separados. E aí, as funções fora do que é saudável. Então, o boneco, ele não mexe sozinho. É a própria pessoa que vai sentindo e vai... A gente também, né, como constelador, também vai tendo algumas percepções. Porque tem algumas pessoas, né, que tem um
um certo preconceito, um receio ali da constelação, porque fala que tem algo espiritual ali no meio, né? Não tem muito entendimento, né? E acaba levando muito para esse lado, assim. E é bacana pra gente estar colocando, né, para as pessoas que estão acompanhando, que de repente tem aquela vontadezinha ali de fazer a constelação, né? Fica ali com receio e fala, mas vai que tem alguma coisa. É energia. Exato. É técnica. Eu sempre coloco muito para as pessoas. É técnica, é muito estudo, São é leis, muita empatia, né? É muita empatia com a pessoa que está ali do outro Exato, lado, muito tudo. respeito. Respeito, que é bacana para as pessoas se sentirem mais à vontade para estar procurando aí. E aí, pertinho do Dia dos Pais, vamos falar sobre uma figura. A constelação, a gente já trouxe aqui do Dia das Mães, né? Trouxe a figura da mãe. Agora, a questão do... Vamos trazer, né? A questão do pai. Para o pessoal entender que dá para a gente trabalhar várias temáticas, né, Giovana? Nossa, várias. Acho que só de programa dá para a gente fazer um ano aqui. Dá mesmo. Para trazer várias temáticas para o pessoal tá entendendo, né? E até para desmistificar algumas coisas, né? Sim. Que, não, a constelação só vai trabalhar relacionamentos. Tem muita gente que acha que é só família, né? Exato, pelo nome, talvez. Pelo nome. E aí, entender que dá para trabalhar várias outras coisas, vários outros campos, dá para trabalhar doenças, dá para trabalhar a questão de empresas, dá para trabalhar, vocês não têm noção. Porque é um sistema, né? A gente aqui tá num sistema agora, então se a gente quiser constelar aqui agora, dá, né? Então, tudo funciona na constelação. Tudo funciona. E a gente vai falar sobre o pai. Quem é o pai na constelação? Quem é o pai na pessoa, na vida do constelando ali? Nossa, a função paterna realmente, assim, né? Não tem como você falar que é uma mais que a outra, cada um na sua função. Mas a função paterna é uma função muito importante para a criança se tornar um adulto autônomo. Né? Então a função paterna ela está muito ligada ao externo, muito ligada à pessoa ir para a vida, como se fosse uma autorização do meu filho, você está autorizado mesmo a ser diferente, a amar o diferente, a ser você, sabe? Então tá bem ligado ao externo, a função paterna. E aí um exemplo de uma pessoa que possa ter algum problema, né? Que a gente pode dizer, né? Com o pai, que você já pegou, assim. Olha, eu peguei semana passada, inclusive, que veio essa questão do pai. Ele veio constelar o trabalho, que ele estava, né? Ele mudou de função no trabalho, ele pegou um cargo maior. E aí essa pessoa começou a ter algumas crises, assim, de ansiedade, de choro. E aí ele veio constelar isso. E aí na constelação abriu ali, mostrou que era uma questão com o pai. E aí estava relacionado ao avô também, né? Que era uma questão do masculino na família. Então, o avô, por exemplo, ele era alcoólatra. E então a função paterna que o avô fez com o pai desse cliente já não foi saudável, porque não era um pai presente, né? Ele tinha muitas questões ali. Então, o pai do cliente, ele também não desenvolveu essa função paterna saudável porque ele não recebeu. E aí ficou essa quebra. Então, esse cliente se tornou um adulto muito dependente da opinião dos outros, muito dependente do que a mãe pensa, porque ele não foi autorizado pelo pai, né? Não teve essa função bem feita, a ser diferente. E aí ele não podia, como o pai não tinha um trabalho com cargo muito alto, ele não podia ser mais, ele não podia, tipo assim, nossa, se eu tenho esse cargo maior, o meu pai não tem, eu não estou autorizada a isso, sabe? Essa questão de hierarquia. Então ele travou, ele começou a se sabotar, né? Ele estava pensando em desistir do trabalho. E aí, quando ele viu essa dinâmica e entendeu as funções e tudo, ele conseguiu ampliar a consciência dele e falar, nossa, realmente eu preciso fazer esse trabalho interno meu, né? Assim, nada mais é do que você trabalhar você, mas aí você vê essas questões das funções, se tá saudável ou não. E olha que bacana para o pessoal que está acompanhando, né? De repente até identificar em você ali, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu também tenho algo meio parecido com isso. Exato. Olha, no meu sistema tem isso, eu identifico que eu tenho medo. Exato. Toda vez que eu preciso assumir uma responsabilidade maior, exato, eu dou para trás. Porque o pai tem muito a ver com a coragem, né? A mãe é segurança e o pai é coragem.
Então, quando a gente nasce, a gente tá nessa relação simbiótica com a mãe, né? A criança, ela entende que ela e a mãe é uma só. E aí, quando ela vai crescendo, ela vai entendendo que ela é diferente da mãe, ela é outra pessoa. É um outro mundo. E aí, continua crescendo, ela ama o diferente, que é o pai. Então, ela ama o pai. E aí, precisa haver uma entrega da mãe para esse amar o diferente e um acolhimento do pai, você pode amar o diferente, né? Então, quando o pai é um pai adequado, a gente fala assim, que cuida, que mostra o mundo, que brinca, que deixa a criança ser ela, né? Então, essa criança vai ter a capacidade de exercer a função paterna com ela mesma. E aí ela vai ser uma pessoa autônoma, com coragem de ir para a vida. E, Giovana, vamos supor assim, que a pessoa ela teve um pai extremamente castrador. O que ela pode estar apresentando ali? De repente, o pessoal já vai se identificando aí. Vai prestando atenção aí, gente. Então, um pai castrador é aquele pai que, como a própria palavra diz, castra, né? Então, a pessoa tem, às vezes, a criança tem uma ideia, não pode. Não, é muito rígido, né? Uma rigidez muito grande. A criança vai entendendo que ela não pode ser ela. E aí ela vai criando essa dependência do outro, da opinião do outro, do que vão pensar sobre mim. E ela não é autorizada a amar o diferente, a ser diferente, né? E aí ela, além de ter muitas questões com o próprio pai, né? Às vezes pode gerar uma pessoa mais submissa, então acata tudo que falarem para ela vai fazer. Ou uma pessoa revoltada, né? Que aí também nada do que falam vai acatar de primeira. Então, tem várias consequências de um pai castrador. Por isso, essa função é tão relevante, né, pra gente, adulto. Às vezes, né, o pessoal, quando fala de constelação, né, fala-se muito da figura, né, do pai e da mãe, de quem veio antes deles ali, porque não é só ali, né? Eu falo assim, o buraco é muito mais embaixo. Nossa, muito mais do que a gente imagina. O buraco é muito mais embaixo ali. Falo assim, o pai e a mãe, às vezes, é só o superficial ali. O negócio é lá embaixo mesmo. Mas é o que está mais próximo da gente ali. E é onde, de repente, dá os starts pra gente estar buscando, pra gente estar indo atrás de algo, né? A gente hoje, né, ouve-se falar muito das pães. Principalmente nessa época, tem muita postagem na internet das mães que exercem a função de pai. Uhum. Dentro da constelação, você já pegou algum caso, assim? O que isso ocasionou, de repente, para a pessoa? Na verdade, eu já peguei, sim, alguns casos em que o pai não foi presente. Já peguei um caso por falecimento e outro por abandono, assim, né? Sim. Que a pessoa saiu e tudo mais. Nesses dois casos que eu peguei especificamente falando, o que precisa haver quando acontece isso é alguém exercer a função. Então, não é que, por exemplo, então o avô vai exercer a função de pai. Não. Mas ele vai mostrar para a criança esse externo, esse vai ao mundo. Ou a própria mãe, né, fazer essa função. Só que aí o que é muito confundido? Função pai e mãe é função, não é gente. A gente até brinca, né? Porque quando você está bem estabelecido do que é a função materna, que é essa segurança, e a função paterna, que é esse ir ao mundo, e você internaliza essa função dentro de você vai, né, a criança vai entendendo isso dentro dela. Quando ela cresce, ela não necessariamente precisa ter a presença do pai e da mãe, porque ela já está com isso internalizado. Então, isso é muito confundido. Então, quando não há a presença física do pai, seja por abandono, por falecimento, essa função é que precisa ser ensinada para a criança, entende? Então, a mãe pode realmente mostrar o mundo, alguém, né, um avô, alguém com a figura masculina também pode mostrar, ou não, é um casal que não né, não tem homens, são de duas mulheres. Também existe essa possibilidade, porque é uma função, não é uma pessoa, digamos assim, né? Aí a gente pode colocar a ideia, né, pra gente, de repente, estar ilustrando aqui, né,
nosso sistema familiar é uma empresa. Exatamente. As pessoas exercem funções lá dentro. Exatamente. Que aí você tem uma lacuna aqui, eu preciso colocar alguém ali para exercer essa função, para a engrenagem empresa continuar caminhando ali, né? Eu acho que fica ilustra para as pessoas entenderem dentro de uma questão familiar ali. E assim, da questão pai, como que pro pessoal que está vendo assim, identificar mesmo, né? Aquela questão assim, nossa, eu tenho isso. O que você colocaria para as pessoas falar assim, olha, uma disfunção na questão pai, você pode, não, a gente não está colocando regras, que a gente já colocou pro pessoal, que desde o começo, que não existe ali, né, checklist. Exato, não é, eu tenho isso, então é isso. É isso. Mas assim, de repente, para você identificar, nossa, eu sou uma pessoa muito apática, eu sou uma pessoa que eu não tenho atitude, eu não tenho coragem. Que características, de repente, a pessoa podia ligar, né, o alertinha dela, assim, de, nossa, olha, eu tenho isso, realmente, meu pai... olha, vou buscar uma constelação. Uma coisa que é muito nítido, assim, é a questão financeira. Então, se você tem algum problema com dinheiro, com trabalho, essa questão de posição, sabe? Ou então, não lida muito bem com isso, não sabe ganhar dinheiro no sentido de... Parece que tem uma trava, sabe? O pessoal brinca que fica patinando. Isso, você fica patinando ali na questão financeira. Isso tem muito a ver com o pai, porque é esse ir ao mundo, né? Então tem muito a ver com o pai. Uma pessoa muito medrosa, tem medo de tudo, sabe? Também tem a ver com segurança, que é a mãe, mas o pai também, porque o pai é que mostra o mundo. Então, se você acha que você tem que estar perto o tempo inteiro, a função paterna não foi muito bem estabelecida. Eu acho que os dois principais são esses, assim, que geralmente não tem muito erro, sabe? É o que mais, de repente, aparece. Que mais ali aparece. Para as pessoas. É claro que aí, se você tem alguma doença, por exemplo, aí pode ter o pai por trás e tudo mais. Mas geralmente é isso. Entrou no quesito financeiro, geralmente... Geralmente. É que assim... Sempre é um e outro, né? Nunca é um ou outro. É só com o meu pai. Ou é só com a minha mãe. Não. Né? É um sistema, então é uma ferramenta, uma engrenagem ligada na outra. Mas o financeiro tem muito a ver, sim, mais com o pai do que com a mãe. Mas aí seria bem a questão a pessoa não conseguir deslanchar mesmo. Deslanchar, ou até tem a ver com essa questão do diferente, sabe? Então, às vezes, você vem de uma família que todo mundo... Vou dar um exemplo, tá? Pode ser qualquer outro. Que todo mundo é CLT. Todo mundo trabalha numa empresa, alguma coisa. E aí você tem vontade de ter uma coisa sua, um negócio próprio... Só que você tá tão identificado inconscientemente com esse sistema, e aí você continua como está, começa a ter algumas distonias emocionais, então começa a se sentir meio angustiado. Sabe quando você acorda e fala, putz, tá tudo bem, mas não tá? Então, tudo isso é sinal, né, de que tem alguma questão. Então, toda vez que você tá nessa fidelidade sistêmica, né, que a gente fala, e sente alguma angústia, alguma coisa assim, tem alguma questão a ser olhada. E a partir de que idade que você acha que poderia estar constelando, né? Que nem a questão do pai, assim, para uma criança, um adolescente? Olha, eu não constelo crianças, mas a menor que eu constelei tinha 16 anos. E foi muito bom, teve um resultado muito legal, assim, mas... pra ser sincera, eu não sei te falar uma idade mínima. É que foi algo muito específico ali pra você, de necessidade. Exato. Eu não sei, assim, uma idade mínima, mas eu acredito que já vi várias constelações de criança mesmo, tipo 10 anos e tudo. Porque essas lacunas, né, elas vão aparecer geralmente mais na hora que a pessoa vai pro mercado de trabalho, que ela começa a se relacionar. Eu acho que criança entra mais numa questão mais doenças, né? Algumas outras coisas que possam estar envolvendo ali. Porque até a criança desenvolver isso, entender o processo, o que está acontecendo, vai ser na hora que ela precisar realmente ir pro mundo. Eu acho ir pro mundo. E eu acho que quando você, né, os pais, assim, identificam alguma questão na criança, é o momento dos pais irem buscar uma ajuda, não a criança, né? Assim, então, como é um sistema...
Então, todo mundo tem que estar o mais saudável possível ali, né? E aí, porque é difícil, né? Falar assim, como que eu vou identificar que o pai não está suprindo, né? Não está exercendo a função dele na vida do filho numa criança de 7 anos que ela ainda não foi para o mundo. Exato. Que que a gente for colocar assim, é a função do pai, né? Colocar ela pro mundo. Ela ainda não foi pro mundo. Ela vai ir pro mundo, hoje ainda com a adolescência, do jeito que tá, ela vai pro mundo lá pros seus 18 anos. Hoje né, tem muito adulto infantil, assim, porque fica preso nessas fases, entende? De necessidade do outro. E na criança a gente consegue identificar até pelas brincadeiras, às vezes, né? Mas assim, foi o que eu falei, às vezes não... É muito mais importante nessa fase você organizar, entre aspas, digamos assim, os pais do que a própria criança. Porque a criança é um espelho, né, do ambiente ali. A criança, ela vai estar levando o que for passado ali, né? Exatamente. E, Giovana, o que você acha de importante, assim, de colocar para as pessoas, da figura mesmo do pai, da função paterna na constelação, para as pessoas abrirem mesmo? Eu acho que, assim, primeiro de tudo... é o pai não ser rígido com novas ideias, né? Então, se o pai tem muitas questões familiares, né? Que ele vem recebendo e tudo mais, não seja fechado, sabe? Entenda que existem alternativas mais saudáveis, porque o que eu entendo, geralmente, né? O homem, a figura masculina, ela é um pouco mais fechada para essa questão do autoconhecimento, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto, assim. Perceba que talvez tenha um novo olhar, talvez tenha uma nova hipótese. Esse é o começo. Mas eu acho que como função paterna é muito de você mostrar interesse pelo que a criança é, sabe? Porque como a função materna é muito essa segurança, e a criança, quando nasce, ela e a mãe é primordial ali, né? E ela se identifica com essa mãe, com esse seguro. O pai, ele precisa mostrar para a criança que ela pode ser ela, sabe? Para essa criança internalizar que tudo bem ela ser diferente da família, se ela gostar de outra coisa quando crescer, que tudo bem ela não seguir as normas da família. E isso, principalmente, é a função paterna que faz. Então, é mostrar para o seu filho que ele pode ser ele, que ele aceita o que sente. Então, às vezes, o pai, numa brincadeira, sabe? São coisas muito pequenas, mas às vezes, numa brincadeira, o pai pega, sei lá, uma bola e quer que o filho chute a bola. E o filho quer bater com a mão a bola. E o pai fica, não, é assim. Isso já vai falando, putz, eu não posso fazer muito o que eu quero. Claro que você não vai deixar a criança fazer o que ela quer. Ela precisa de limite, exatamente. Mas, assim, o máximo que você puder deixar a criança ser ela... Justificado, né? Isso, justificado. Não é aleatório, né? Você não vai... Ninguém tá falando pra você deixar a criança largada, deixar... Exato. A criança quer colocar o dedo na tomada, deixar. Quer colocar a mãozinha no fogo ali, botar fogo na casa. Ninguém tá falando pra deixar isso. Exato. Mas o que vem por trás, a explicação. Eu falo, se você fizer isso, você pode acontecer isso. Que isso é complicado hoje em dia, né, Giovana? É complicado. É bem complicado. Porque levam muitas vezes por esse lado, né? Muito 8 ou 80. Que aí, agora então eu vou ter que deixar tudo. Não. E, inclusive, o limite, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Porque senão vai crescer, né? Vai se tornar um adulto que pode tudo. E o mundo é cruel. O mundo vai mostrar ali os seus próprios limites, né? Aí eu brinco muito que assim, a criança ela acha que pode tudo da porta pra dentro. Aí quando ela vai pra fora, ela vai continuar achando que ela pode. Exato. E aí não pode. E não pode. E aí o que ela vai fazer com isso? Exato. Como que ela vai lidar com tudo isso? E aí muitas vezes, né, o pai, eles acham, né, que estão agindo da forma correta na visão deles, que para eles está correto e está tudo bem, mas aí lá fora não vai ser dessa mesma maneira. Exatamente. E aí a criança, adolescente, o adulto vai começar a tomar as porradas da vida. Toma as porradas da vida, e se você não tá com função pai e mãe internalizado, você tende a regredir, você volta, né, emocionalmente para algumas fases lá da infância. Porque lá na infância você descobriu que quando você
tomava uma porrada ali de alguma coisa, seu pai e sua mãe estavam ali. E aí, se você não internalizar isso, você vai querer sempre, né, aquele adulto que precisa sempre do outro. O tempo todo. E hoje nós temos muito, né? Muito. Aquelas pessoas que têm a necessidade da pontuação dos outros, né, validarem. Isso. Nossa, mas demais, demais, demais. Eu pego muito isso em constelação. Nossa, porque eu vejo uma necessidade, assim, de... eu preciso ser validado, senão a pessoa ela não consegue ela mesma se validar. Assim, exatamente. É uma necessidade humana, né? Todo mundo precisa de reconhecimento. Só que se você fica numa disfunção disso, fica um exagero que você não consegue ir pra vida, né? Eu coloco muito a questão assim, todo mundo gosta de ser validado, todo mundo gosta de ser elogiado pelo que fez, pelas coisas. Porém, quando a gente entra nesse quesito, eu espero a validação para eu agir. Exato. Aí nós temos algo muito grave, porque a pessoa ela só tem movimento, ela só tem ação a partir da autorização, da outorga do outro. Do outro, exatamente. Então ela não tem movimento por ela. E hoje em dia a gente pega muito isso. A pessoa ela fica esperando, e eu vejo muito isso no baralho, nas leituras. Que a pessoa fica ali, olha, eu tô esperando, fico esperando. Só que aí ela não quer a validação de uma pessoa. Ela precisa de várias. Uma só não serve. Então você vê aonde que tá a insegurança realmente da pessoa. E aí acaba também entrando no quesito do senso de suficiência, né? O que é suficiente para você? Até onde? O que mais você tá esperando, né? Então, assim, o que acontece muito também, que eu percebo com as pessoas que buscam constelação, no início, né, antes de terminar, é como se elas quisessem procurar um culpado. Então isso é por causa do meu pai. Então, porque meu pai fez isso comigo, então a culpa é dele. Então, aí você entra numa vítima, que não deixa de ser infantil, né? Então, assim, não existe culpado, né? Existem funções que não foram feitas de forma saudável por conta de toda a sua história, aquilo que a gente estava falando, né? O buraco é muito mais embaixo. Se você tivesse, né, vivido a vida, a experiência que o seu pai teve, provavelmente você faria a mesma coisa sendo pai do seu filho, né? Enfim. Então, é muito mais você entender, aceitar de coração, sabe? E pôr ordem naquilo, cada coisa no seu lugar, do que procurar um culpado. Isso não existe na constelação. E você falando da questão do culpado, né? A gente vem, assim, muito uma palavra que tá muito no ar do, o perdão. Uhum. Como que entra a questão do perdão, assim, em relação ao pai? Porque tem muitos casos que o filho ou a filha vai ali, né, que fala assim, porque eu não aguento nem ver a cara do meu pai, porque ele fez isso, fez aquilo outro, né? Como que seria essa questão do perdão em relação ao pai? Qual a importância? Nossa, então, realmente a ponto-chave, assim, né? O ponto que liga você ter uma vida muito mais saudável ou não. Na constelação, a gente até nem fala muito de perdão, sabe? Não existe até a palavra desculpa. Quando a gente vai falar sobre... falar as falas saudáveis, né? Quando vai pôr o saudável para o cliente, a gente nem fala o desculpa. É um sinto muito, assim. Então, é você reconhecer a história do seu pai. É você reconhecer que ele deu o melhor que ele pôde. Mas teve umas histórias muito cabeludas. Sim, mas não, dentro do contexto que ele tinha ali, você pode ter certeza que a dor que ele tinha era tão grande que era o que ele sabia fazer. Então, não é você aceitar qualquer coisa e, então eu tenho que amar do fundo do meu coração o abuso que meu pai fez comigo. Não é isso. Mas é você se entender que existe uma história por trás, sabe? E aceitar isso, e trabalhar isso em você, e internalizar a função dentro de você, para você ir cuidando da sua criança interna e não precisar do outro dessa maneira, entende? Porque é bem bacana a gente colocar essa questão do sinto muito, eu sinto lá dentro de mim algo. E aí a gente vai e trabalha isso. Exato. E até a questão do perdão, que as pessoas têm a ideia de, porque eu perdoei. Eu fui lá e te perdoei. Aí a pessoa tá com aquela raiva. Mas porque mandaram eu
perdoar. E eu preciso perdoar. Aí eu tô com mais raiva 2 vezes ali. E não é bem isso. O perdão é algo que, tipo, eu tô me limpando. Exato. É simplesmente o tirar ali, não é o esquecer. É o retirar, trazer leveza ali. Mas as pessoas ainda veem a questão do perdão como algo extremamente pesado. De, vou lá me harmonizar com a função ali do meu pai. Vou me harmonizar com isso. Eu não preciso perdoar, levar ele lá para tomar, comer uma macarronada no domingo na minha casa. Ninguém fala sobre isso. Apesar de muitas pessoas verem dessa maneira ainda, tá? Mas não é isso. Simplesmente eu entender a função dele, ele exerceu a função dele da melhor maneira possível para ele, do jeito que ele achou que estava correto, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá aí você tudo põe bem os seus ali. limites ali. Se você percebe que não consegue ficar muito ali, tudo bem, você precisa estar... Esse perdão, né? Esse sentir muito, é muito mais com você, né? É uma sensação de, putz, eu reconheço a vida que veio através do meu pai. Eu reconheço que ele me trouxe a vida, que foi a partir dele e da minha mãe, mas falando aqui de pai, né? Que foi a partir dele que eu estou aqui. Se não fosse ele me dando a vida, eu não estaria aqui hoje. Então, é uma questão até de reverenciar, sabe? Essa vida. E aí você entender que agora você, como um adulto, você faz diferente. Então, aquilo que ele não fez de legal, você faz diferente. E o que ele fez de bom, porque com certeza tem, ninguém é só ruim ou só bom. E aí você leva o bom com você dentro do seu coração. Né? É bacana o que você colocou, né? Porque, como você disse no começo, todo mundo vai buscar a constelação, todo mundo não, né? Algumas pessoas vão buscar a constelação para encontrar um culpado. E quando você está lá, você entende que não tem culpado. E aí você entende que, na realidade, é você. É você. Estamos falando sobre você 100%. e não sobre um culpado. 100%, porque às vezes a gente fala, mas... Assim, agora até trazendo uma frase do meu psicanalista... às vezes eu levo alguma coisa pra ele fala assim, tá, Gi, mas e daí? Então, às vezes é isso, a pessoa chega e fala, porque o meu pai, quando eu era criança, ele pegou e falou isso pra mim. Tá. Lá atrás ele falou, mas e daí, hoje como adulto, né? Você precisa carregar isso dentro de você ou você é capaz de cuidar de você mesmo e entender que ele deu o que ele podia? Qual a necessidade? Qual a necessidade, exatamente. Qual a necessidade? Exatamente. Pessoal, ó. Vamos ligar umas chavinhas aí, vamos buscar a gente entender, né, essa função do pai ali na nossa vida, mas entender a função não é ir buscar ali uma culpa, não é apontar um dedo por algo que está acontecendo, é resolver. E entender que isso é sobre a gente. Totalmente. É sobre a gente, não é sobre o pai. O pai fez o melhor dele ali, né? Ele fez tudo que ele podia, tudo que ele tinha em mãos naquele momento. Então, a gente buscar esse entendimento. E, Gi, passa aí pro pessoal, seus contatos, como que as pessoas podem encontrar. E constelação é para tudo, é para todos. Exatamente. Tá? Posso constelar meu financeiro? Pode. Posso constelar que eu gasto demais? Pode. Pode constelar doença? Pode. Pode constelar que a minha casa? Pode. Pode constelar a empresa? Pode. Então, assim, eu acredito que não tenha... Não tem. Teve uma constelação também que veio que a pessoa queria constelar a dificuldade de vender a casa. Ela queria vender a casa, não vendia de jeito nenhum. Ela falou, mas o que tá acontecendo? E aí a gente viu uma dinâmica por trás disso. Então, ó, você constela tudo. E eu falo assim, e é libertador. Muito, porque você muda a sua visão, realmente. Você amplia a sua consciência. Porque eu falo assim, tudo que a gente vê Isso coloca muito pro pessoal da terapia. Eles veem assim, não, porque eu já peguei, eu trouxe pro meu consciente isso a respeito do assunto e não resolveu. Eu falei assim, então, senão que esse não é o problema. Exatamente. Senão que tudo que você trouxe não é onde está o problema. Não é a raiz, né?
Falei, então vamos continuar ali. Porque às vezes as Exato. pessoas têm disso, né? Não, porque eu já fiz tudo o que fizeram, porque eu já perdoei meu pai, eu já fiz isso, já fui não sei no que. Eu falei assim, resolveu? Não, porque eu continuo ainda. Eu falei assim, então não encontramos ainda o Então, problema. não encontramos. É mais um sintoma que você tá olhando. Que Você é importante. resolveu alguns sintomas. Exato. Tá? Você resolveu alguns sintomas que podem estar te levando ali para onde está realmente o problema. Mas, por enquanto, não chegamos no problema. E sabe uma coisa que eu gosto de falar também? Porque às vezes é muito mal interpretado, né? Assim, isso não quer dizer que a constelação é uma mágica, tá, gente? Porque às vezes a pessoa acha que fez uma constelação e aí pronto, no outro dia tá tudo resolvido, a vida dela vai mudar, assim, da água pro vinho. Não é assim. Tem casos que é muito rápido, assim, e é muito nítido, você fica até em choque, né? Você fala, gente, como é que pode? E tem casos que são mais... fica mais no subjetivo ali, mas é muito legal quando você percebe que se você ampliar a sua consciência 1% em relação à sua queixa, você vai para outro caminho. Pensa no avião, né? Você muda a rota dele 1%, ele vai para outro lugar. Então, é muito mais nesse sentido do que esperar que aconteça grandes coisas, né? Não, terapia não é mágica. Não é mágica. Mas, assim, é muito libertador. É impressionante. E, Gi, tá dando nosso tempo, que eu já tô pensando aqui, ó. Falei assim, nossa, a Giovana pode vir no Dia das Crianças pra gente falar de criança interior. Tem muito assunto. Já tem... A gente pode pegar um dia para falar sobre na constelação a questão da prosperidade, do dinheiro. Verdade. Porque ó, só hoje no baralho apareceu vários. Aí eu batendo em tudo. Apareceu vários falando de prosperidade, de financeiro. Então é algo que as pessoas estão precisando de esclarecimento. Sim. É algo que de repente está faltando para a pessoa um direcionamento. Ela fala assim, putz, é isso que eu preciso fazer. Exatamente. Olha, vou me tratar dessa maneira. Porque o que eu coloquei muito... Hoje em dia, a gente vê aí na internet, nas redes sociais principalmente, todo mundo tem uma receita. Todo mundo tem uma receita para prosperidade, para limpar a energia negativa, para você crescer nas redes sociais, para você fazer tudo. Como se fosse assim, né? Tipo, estralei o dedo, resolvi. Só que aí, que nem, ó, nós estamos falando aí vamos de algumas... atos, né, magísticos que as pessoas têm. Vamos soprar canela no primeiro dia do mês. Gente, se a tua energia, ela tá ruim, se a energia da tua casa tá ruim, se você tá com essa disfunção com o pai, com disfunção com mãe, você não entendeu isso, haja canela. Nem que se você colocar um caminhão de canela na frente de casa, vai resolver. Exatamente. E aí as pessoas ficam muito nisso, falam assim, nossa, porque faz um ano que eu sopro canela na frente de casa no começo do mês e não resolveu nada. Então, vamos mudar. Sinal de que tem coisa para olhar, né? Vamos buscar outro caminho? Vamos olhar de um outro ângulo? Vamos ver de uma outra perspectiva? E aí a gente vai encontrando. Então, a canela não tá resolvendo. Pode ser que ela vai te ajudar depois. Quando você resolver outras questões, né? Mas, por enquanto... ela não é a solução do teu problema. Então, é bacana para as pessoas entenderem esses processos. Você vai fazer a constelação hoje. Pode ser que amanhã você já sinta uma mudança. Pode ser que você vá sentir essa mudança daqui a um mês. Em algumas coisas gradativas no seu comportamento. Exatamente. No comportamento das pessoas. Uma forma de falar de alguém que está com você. Não é joguei pode pirlim pim pim. Resolve todos os problemas. E pode ser que você precise fazer mais de uma constelação. Pode ser que da constelação você precise de uma terapia. Exatamente. Então, eu falo isso muito para os meus clientes. Não é só. Eu falo assim, não é só aquele momento ali. Então é bacana para as pessoas entenderem isso. E como a Giovana é também psicanalista, isso é maravilhoso, porque você já vai para um outro entendimento. Já vai Inclusive, trazendo eu tô até, coisas. assim, tô falando aqui agora, primeira vez, porque eu tô até formulando um novo método de atendimento, sabe? Ainda não tá pronto, mas porque eu tô sentindo um pouco dessa necessidade, sabe? De mostrar para os clientes que não é tudo tão preto no branco. É e não é, né? Assim, então tem ali algumas questões, mas a importância de você se autodescobrir. E esse autodescobrimento não é do dia para noite. Não. Então é você querer ser melhor cada dia, sabe? É você buscar
você querer ser você mesmo e ter sua liberdade pessoal de ser você. Isso que É um passinho de cada vez. é um passinho de cada vez. Gi, passa aí pro pessoal tuas redes sociais, onde que as pessoas te encontram, tanto para pegar mais informações, quanto para agendar a constelação. Você atende, né, no mundo? Então, eu tô com o meu Instagram, que ainda não tá 100%... Tô naquela fase de mudança de Instagram, assim, sabe? Mas é Giovana, com 2 N's, Greg, G-R-E-G-H-I. E depois até não sei se dá pra deixar escritinho, a gente coloca lá, né? E lá tem, na biografia, tem um link que vai direto pra marcar a sessão comigo. Então, eu atendo presencial... aqui em Dayatuba, né? Mas atendo online também para quem for de outra cidade, fora do estado. Não muda nada, a constelação é a mesma, e aí vai da preferência, né? Quem quiser online, quem não tiver disponibilidade do presencial, o online funciona super bem também. E aí, de vez em quando, eu faço esses grupos com pessoas, né? Mas não é sempre. Então, lá no meu Instagram, quando tem, aí eu aviso por lá. Você anuncia para as pessoas. Isso. Então, pessoal, aproveitem. Vejam aí, vai lendo a vida, porque a vida mostra quando a gente precisa olhar pra dentro, né? Questões E o pessoal com que tem pai. empresa também, né? Que de repente tá sentindo alguma coisa, alguma energia diferente. Tá sentindo que algo precisa ser movimentado. Também. Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Fala assim, nossa, eu não sei o que é, mas eu sinto que algo precisa acontecer. Exatamente. E isso é um baita símbolo da vida, né? Não sei o quê. Mas tem. Mas tem que. Gi, gratidão. Tati, obrigada. Venha mais vezes, vamos trazer muito mais assuntos aí. Eu acho que a constelação é algo que ela está extremamente em alta no momento, só que precisamos de mais informações reais para as pessoas, mais informações palpáveis. Porque às vezes tem muita coisa subjetiva. Né? Como esse mundo da internet fica... assim, né? Você não sabe muito de onde vêm as informações, então é muito legal esse canal, que é um canal sério, que tem informações de profissionais, né? Então, muito bacana. Eu voltarei com certeza. Vem aí, já temos aí, outubro, Dia das Crianças, falar sobre criança interior. Imagina o que vai vir. Nossa senhora, é assunto que não acaba. Então, gratidão, obrigada, seja sempre Tati. muito bem-vinda aqui. E para vocês, ó, super beijo e até a próxima. Obrigada, pessoal.